E no final a gente vai fazer aí um exercício sistêmico. Se você quiser participar, eu vou te chamar, vamos ver o que o campo vai escolher, né? Para que a gente possa fazer o exercício final e ver o que você está repetindo de padrão aí na sua vida. Tem uma coisa importante aqui, tá? Você percebe que está repetindo padrões. E como é que eu percebo isso? Eu vou vendo a minha história ao longo da minha vida, situações que foram acontecendo, e eu vejo que existe aí um fio condutor muito parecido, ou às vezes igual, ao que aconteceu na minha família. Então, se tu tem uma amiga, tem um amigo que percebe que está vivendo isso, também sabe que está repetindo padrões, manda um aviãozinho para eles e vem para a live, porque hoje a gente vai falar sobre por que eu repito padrões familiares. Percebe essa repetição de padrão? Em qual área da vida de vocês que vocês percebem isso, para a gente poder aqui aprofundar um pouco mais. Também vou ter uma convidada, a Maritê, vou chamar ela daqui a pouco para a gente conversar sobre como que ela percebeu isso na vida dela. E você vai poder assistir e comentar, colocar suas percepções nos comentários e eu vou responder cada uma de vocês. E agora a gente vai então para o que trouxe vocês aqui. Saber por que eu estou repetindo padrões e como que eu reconheço isso na minha vida. Nós falamos de repetições de padrões familiares, situações em que a gente vem vivenciando a mesma história. Eu repito o padrão familiar. Eu repito um padrão familiar inconscientemente. Por quê? Porque nós estamos sendo leais a este sistema familiar. Nós estamos em honra a este sistema familiar. Como assim, Helena? Para continuar pertencendo, eu continuo fazendo as mesmas coisas que esta família vinha fazendo. E por que isso acontece? Existem 3 leis sistêmicas. O que são as leis sistêmicas? São chamadas por Bert Helling, o criador das constelações familiares, as ordens do amor. E aonde eu repito esses padrões? Padrões de escassez, padrões em relacionamentos que não deram certo, relacionamentos abusivos, questões de emoções, de doenças, de várias áreas da minha vida que eu faço de tudo para mudar essa situação, dou o meu melhor e chega um determinado momento, tudo aquilo que eu tinha conquistado volta a estaca zero. Vocês já perceberam isso acontecendo na vida de vocês? Se você percebe que isso aconteceu em algum momento da vida de vocês, comente aqui comigo se tu percebeu isso na tua vida. Problemas de escassez, problemas de relacionamentos. Nós mulheres temos muito essa lealdade, né, nas questões de relacionamento, conforme o relacionamento do meu pai e da minha mãe foi. Então eu me espelho muito nisso e lá, por amor a você, mamãe, por amor a você, papai, eu posso repetir a mesma história na minha vida. Então, se tu acha que tu já repetiu isso ou que tu vem repetindo, coloca aqui para mim nos comentários, que é para eu poder começar a fazer uma interação com vocês e ao final a gente poder trazer alguém aqui para fazer o nosso exercício sistêmico ao vivo, se assim você tiver vontade de fazer e de conhecer a constelação familiar, né, com os bonecos na água, tá bom? Então, voltando às leis sistêmicas, pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. Então, o que são essas leis sistêmicas? Bert Helling chamou de as ordens do amor, mas no decorrer do período todo aí de constelação familiar, as constelações familiares tiveram um período no judiciário, tem lugares ainda de fóruns que fazem conciliações familiares. Então, para não chegar no judiciário e dizer as ordens do amor, eles chamaram então de as leis sistêmicas. E essas leis, imagina como se fosse a lei da física. Você acreditando ou não, ela está atuando sobre a nossa vida. E aí entra, então, a questão de repetições de padrões. O que mais eu vou repetir na minha vida?
aquilo que me faz pertencer ao meu sistema familiar. Quando eu repito um padrão, eu estou repetindo por quê? Porque eu quero continuar pertencendo a este sistema familiar. Mesmo que eu não queira, porque isso é uma questão inconsciente, tá? Ela vem de uma forma que eu não sei por que eu estou fazendo aquilo. Eu digo que não vou fazer, mas daqui a pouco eu vejo que eu estou repetindo as mesmas coisas na minha vida, eu não tenho força de seguir adiante, eu não tenho coragem de mudar uma situação que eu estou vivendo, um relacionamento que não está dando certo, um relacionamento abusivo, eu não tenho coragem de sair daquele casamento, eu não tenho coragem de sair de um emprego que não está dando certo para mim, que está me adoecendo. Por quê? Porque se todo mundo do meu sistema fez daquela forma, eu vou querer fazer igual. E por que eu vou querer fazer igual? Porque eu vou querer continuar pertencendo, porque lá no meu inconsciente, se eu não fizer igual, eu não pertenço mais. E aí eu tenho medo de ir sozinha para a vida. Mas não é assim que funciona. Eu posso fazer diferente do meu sistema familiar, mas eu também posso ir para a vida, viver a vida a partir das minhas escolhas. E é isso que eu quero deixar claro aqui com vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, quero que vocês anotem aí, se você me digam aqui nos comentários, se vocês sentem alguma repetição aí na vida de vocês. Comentem aqui comigo. Ah, eu percebo que sempre que a minha vida começa a deslanchar, que eu começo a fazer dinheiro, que eu começo a prosperar, algo ali na frente acontece e eu regrido. Eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais fazer aqueles negócios que eu vinha fazendo. Algo acontece do tipo, tá dando tudo certo, entra uma grana legal e aí assim começa, quebra o carro, estraga alguma coisa em casa, o celular quebra. Isto é um padrão repetitivo que me leva à minha família de origem. Se eles não tiveram o que eu tenho hoje, se eu venho de uma família com problemas de pobreza, de escassez, ou então não, tá tudo certo, todo mundo trabalha, mas tem um teto, ninguém passou daqui, provavelmente, se eu não conseguir olhar para isso de uma forma mais profunda para minha vida, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque isso me assegura que eu tenho um grupo de pessoas aqui atrás de mim que me amam. Então, por amor a vocês, eu vou fazer a mesma coisa. Eu não vou prosperar, eu não vou ter um relacionamento saudável, eu não vou ter uma saúde saudável, porque se ninguém aqui teve, como que eu vou ter? Entende? Vocês estão compreendendo, gente? Coloca aqui para mim se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, para eu não ficar falando sozinha, tá? Um exemplo de repetição de padrão, tá? Se eu tive um pai que sempre trabalhou com um teto máximo de salário, trabalhou de CLT, sempre foi empregado, sempre teve carteira assinada, eu vou repetir essa história. Por quê? Porque se o meu pai, que é o primeiro homem que eu tenho, e eu, enquanto criança, vejo esse homem como um sucesso, né? Eu vou crescer olhando para ele como ele for, como tudo que ele faz na vida dele tá tudo certo, é um sucesso. Então, o que eu vou fazer? Provavelmente eu vou entrar num trabalho onde eu tenha carteira assinada, que eu tenha fundo de garantia, que eu tenho o 13º, e tá tudo certo. Eu não estou dizendo que está errado, não é isso. Eu só estou tentando exemplificar para vocês que é isto que é uma repetição de padrão. Outra situação, eu tenho uma mãe que teve o relacionamento com meu pai, não foi legal.
tá? O meu pai era um pai ausente, era um pai, eu via que esse pai, ele não dava atenção que a minha mãe merecia, que não ajudava em casa, que era uma pessoa agressiva. Por amor a você, mamãe, eu vou dividir a sua dor. Eu posso, não estou dizendo que sim, mas eu posso ter o mesmo tipo de relacionamento que a minha mãe teve. Por amor a você, por lealdade a essa mãe, tá? Então eu tenho o mesmo tipo de relacionamento, ou por julgamento. Eu julgo essa mãe que viveu essa história, que viveu essa situação e não fez nada e continuou naquela relação. Então eu posso também julgar, eu também posso repetir por amor cego, que aquilo eu não enxergo, então eu divido a dor daquela pessoa, daquele pai, daquela mãe, por lealdade inconsciente, alguém do meu sistema familiar, que eu não conheço, mas que viveu uma história assim, que foi excluído por viver essa história e por exclusões. Então, meu pai viveu uma história de dificuldade financeira, de alcoolismo. Para o filho, para a filha que está vendo esse pai, que chega todos os dias em casa, que bebe, ou então que está no bar com os colegas, eu vou olhar para esse pai e eu vou achar que aquilo é normal. Então eu sigo um padrão. Se eu tenho uma mãe que teve problemas de relacionamento e não conseguiu sair daquele casamento, daquela relação, não conseguiu mudar a sua relação, eu posso repetir esse padrão também. Por amor a você eu divido a sua dor, ou como que você não conseguiu se separar do meu pai, então por julgamento, para eu viver essa história e poder olhar para minha mãe e para o meu pai de uma outra forma, eu também posso repetir o padrão de familiar deles. Outra coisa importante, por lealdade cega, repito um padrão por lealdade cega. É aquilo que está lá no meu inconsciente, que eu não sei nem onde aconteceu, mas por essa exclusão, por essa situação, vou pegar um exemplo, um bisavô na guerra, perdeu tudo e conseguiu se reerguer, mas ter somente o suficiente para sobreviver. Eu vou viver no limiar da sobrevivência em lealdade a esse avô. Ah, tá, mas então significa que eu vou ter sempre essa roda de samsara, que eu vou estar sempre repetindo isso? Não necessariamente. É por isso que a gente está aqui, porque tem muita gente falando de constelação familiar, tem muita gente falando sobre o olhar sistêmico, eu falo sempre sobre isso aqui no meu canal. Vocês que estão aqui, acredito que vocês me sigam, ou então estão convidadas por outras pessoas, e é isso que eu ensino. Eu ensino a olhar para esta repetição de padrão e você conseguir sair disso. Sustentar, olhar para a vida e dizer, agora eu posso fazer diferente. Mas como que eu faço isso? Como é que eu consigo sair desse lugar? Eu olho para o meu pai e para minha mãe, olho para minha ancestralidade e eu digo, por amor a vocês e por amor a mim, eu vou honrar vocês fazendo um pouquinho diferente. E eu peço que vocês me abençoem para que eu faça um pouquinho diferente, para eu poder fazer um pouquinho diferente do que foi feito até agora. E aí eu vou criando situações na minha vida, sustentando essa minha decisão. Então, olho com o olhar sistêmico, faço uma constelação familiar, identifico qual padrão que eu venho seguindo, identifico o padrão. A primeira coisa que eu preciso fazer é dizer, o que eu estou repetindo aqui? Então eu peço, se vocês puderem já, olhar para a sua família, tá? Para o seu sistema familiar e ver o que tu vem repetindo na tua história até agora.
quais foram os padrões que você veio repetindo, que você foi olhando para trás e vai dizendo, puxa vida, olha só, a minha mãe viveu isso, o meu pai era assim, a minha avó, a mãe da minha mãe, sofreu com isso também, perdeu o marido muito cedo, eu não consigo me relacionar, meus relacionamentos duram muito pouco, por quê? Porque pode ser que eu esteja em lealdade com essa avó que perdeu o marido aos 36 anos de idade e criou 12 filhos sozinha. Então, é esse tipo de padrão que eu olho. Aconteceu uma história, eu sei de uma história que um bisavô meu, uma bisavó minha, perdeu um filho, nasceu natimorto. Este filho, antigamente ninguém falava nisso, né? Foi lá, foi enterrado e tal, e nunca mais falaram, era um segredo da família aquilo, porque tinha um problema em falar que tu perdeu um bebê que nasceu morto e tal. Então, por amor e por exclusão, alguém do meu sistema familiar, eu, minhas gerações futuras, pode repetir a história, pode ter algum problema na vida dele que seja referente a essa criança que morreu e que não foi vista. Por quê? Porque o sistema familiar, ele não permite exclusão, ele só permite o amor. Então, todos os excluídos do sistema familiar podem trazer situações para a nossa vida, aonde a gente vai repetir alguma história. E aí tu vai lá, vai para uma constelação familiar, tu coloca no campo, o campo vem te trazendo a informação e tu diz, que nem segunda-feira agora que a gente fez uma constelação presencial em grupo, né? Teve um tio meu que se suicidou. Então, e várias situações na vida da pessoa, e aí eu disse, bom, então vamos trazer esse tio para o campo, né? O campo que a gente chama é o campo morfogenética, é o lugar onde tudo acontece, onde todas as memórias do meu sistema familiar estão ali e eu acesso essas memórias. Então, todo aquele excluído, aquele que não foi visto, pode ter, sim, nas gerações futuras, algum problema na família, algum problema na vida, em função que eu tenho que olhar para este excluído aqui. Até aqui tudo bem, gente? A convidada que vai falar também a experiência dela sobre repetições de padrões e como que ela conseguiu olhar para isso e como que ela vem sustentando uma nova vida a partir de novas escolhas. Eu sei de tudo isso, eu continuo repetindo também, continuar repetindo também é uma escolha. Quando eu consigo olhar para isso e dizer, tá tudo certo, é assim mesmo, deixa assim, vou continuar assim, porque para mim é muito difícil eu querer sair desse lugar. Então eu vou chamar aqui a Maritê. Boa noite, pessoal, tudo bom? Oi, Você me ouve? Maritê, tô te ouvindo muito bem, como é que está? Tudo ótimo, tudo Seja muito perfeito. bem-vinda aqui Obrigada. na minha casa. Bem-vinda na minha também, todo mundo? Então, amada, eu quero que te apresenta um pouquinho da tua história e como que era a tua vida, assim, o que que você sentiu e percebeu de repetição de padrão antes da autoconstelação, da constelação familiar. O meu nome é Maritê Minervini, eu sou professora e eu venho lutando muito, há muitos anos eu vinha lutando, né? E eu passava de uma profissão para outra, de um negócio para outro e nunca me firmava em nenhum, né? E eu tenho um problema na minha casa, minha mãe era muito dominadora e eu passei a enfrentar essa mãe, com pena do meu pai. Então, por muitos anos, os meus relacionamentos eram dessa forma, eu dominando, né? E conclusão, todos eles eu estraguei, né? Acabei perdendo todos. Mas a partir do momento que eu fiz essa constelação, as coisas foram aparecendo e é engraçado porque a gente não faz ideia de que o problema é na família.
né? Alguma Exato. coisa na família que está levando a gente a isso. Eu sempre Exatamente. achei que a culpa era minha. Alguma coisa que eu estava fazendo errado, né? Nunca que eu ia imaginar que era a família. E a Nunca. culpa, exatamente, a culpa nunca é nossa, né? Exato. A gente vai Exatamente. repetindo e vai achando que a Sim, culpa é da gente, mas a culpa exato. nunca é nossa, né? Uma coisa meu pai sempre dizia, dinheiro não dá em árvore. Então a gente passou, acho que a vida inteira, procurando a árvore. Sim. Sendo que a árvore era a gente. A partir do momento que você descobre que você é a árvore, você começa a direcionar a tua vida para o dinheiro, né? Então, depois que eu fiz a constelação, que eu tive uma visão dos problemas familiares, né, que me apavoravam, a minha vida se transformou da água para o vinho. Eu fiz, estou terminando agora a 14ª pós-graduação, e até então eu estava invisível. Eu era uma pessoa invisível igual meu pai. A partir do Olha momento só. que eu trabalhei tudo isso, o perdão, que eu não perdoava a minha mãe, né? A partir do momento que eu perdoei a minha mãe, todo mundo passou a me ver. Aí começou a Olha, aparecer. Fui incrível. chamada para um outro. Eu sou corretora, né? Eu corrijo trabalhos de área de neuropsicopedagogia. E ontem eu fui chamada para fazer os trabalhos de educação inclusiva. Que eu fiz também uma pós-graduação nisso, né? Mas ninguém me via. Eu estava invisível, né? Olha que Então incrível. eu estava levando a profissão como meu pai. Trabalhei mais um mês, recebi, trabalhei mais um mês, recebi. Assim, entendeu? A partir do momento que eu fiz essa constelação, a minha vida virou de outro jeito. Assim, o que que tu percebeu de concreto na tua vida, no teu dia a dia, Hum, depois da constelação, depois da autoconstelação também, né? Que você consegue identificar ali no campo as coisas que sim. estão, que tu precisa ter mais clareza. O que que tu percebeu assim no teu dia a dia? Como é que tá o teu dia a dia como um todo, na área profissional, nas relações, na saúde, Sim. na disposição? É muito engraçado isso, porque o relacionamento, por enquanto, eu deixei de lado. Eu estou focando na profissão, que agora estou começando a ser vista agora, né? Então, o meu foco agora é profissão. Quem sabe um dia eu consiga relacionamento, mas por enquanto não, né? Mas eu estou vendo que o dinheiro fica. Antes eu não via o dinheiro, ele entrava do mesmo jeito que ele entrava, ele saía, né? Agora eu vejo onde está o Incrível. dinheiro, de onde está entrando, né? Por enquanto eu estou investindo em cursos, faculdade, um monte de coisa, livros, né? Mas eu sei que uma hora eu vou parar e eu vou estar colhendo o fruto de tudo que eu plantei, né? A minha Incrível. plantação ficou melhor. As sementes ganharam mais vida, As entendeu? sementes foram germinadas, Exato, exato. né? Antes eu colocava a semente e ela não ia para frente, entendeu? Eu regava, adubava, fazia tudo, só que não ia para frente, morria no meio do caminho. Hoje eu já sinto que a semente ela tá com um adubo melhor, ela tá florescendo, tudo isso. Coisa incrível, né, Marité? Hum, Lembrando aqui da tua última constelação, né? uhum, Onde tu conseguiu olhar para tua mãe sim, de um outro lugar, né? é. Não mais daquela criança ferida, aquela criança que Sim, não era vista, é. mas daí eu me lembro que tu disse, não, mas a minha mãe fez tal coisa. Me Ah, e eu me ajudava. lembrei também que a minha mãe fez tal Uhum, coisa. é. Então, a mãe que era vista por essa criança como uma megera, né? Sim, Tipo, não me vê. Olha o é. que tu trouxe, que interessante o que tu trouxe aqui. Foi uma coisa muito incrível, porque a gente passa alimentando um ódio que só com a constelação você consegue desfazer. De outra forma, você não desfaz. Eu via minha mãe dominando. Então, Uma porque outra coisa, se a minha mãe fazia assim, tá sim, tudo certo, eu eu vou fazer repeti, igual. eu repeti todo o processo, todo o processo. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, não sei se dá para falar sobre aborto, Pode falar, claro que sim. não tem nenhum menor de idade. Pode falar o que tu quiser, não tem problema.
Mas eu fui uma criança, minha mãe tentou me abortar, né? E eu cresci sendo totalmente contra aborto, né? Inclusive eu participava de palestras sobre aborto, eu era terminantemente contra, até que um dia alguém me fez abortar. Eu achei isso muito. É, Eu não queria, mas alguém fez eu abortar. sim, é o que eu falei ali no início, né? Ou eu repito, por amor a você, mamãe, papai, eu vou repetir a sua história, por lealdades invisíveis, que eu não sei nem o Sim, que aconteceu, mas inconscientemente isso está é, gravado lá, exato. ou por julgamentos. Uhum, Por que por julgamentos? Porque eu preciso vivenciar na minha vida é, para poder enxergar aquilo com um uhum, olhar sistêmico. Eu sempre digo, é um novo olhar sistêmico sobre a vida e sobre tudo. é, Quando eu consigo ter esse olhar, eu consigo mudar completamente a minha vida. E exato. outra coisa interessante, né, Uhum, Maritê? E o pessoal que está aqui. Bert Hellinger diz o seguinte: com a mãe o dinheiro uhum, vem, sim, com o pai o dinheiro fica. Então, no momento que tu conseguiu olhar para essa mãe, dizer, não, além da vida, eu também recebi muito dela que antes eu não conseguia sim, ver, sim, o dinheiro vem e tu consegue é, enxergar esse dinheiro, exato, exato. E né? foi uma coisa muito engraçada, porque eu trabalho para uma faculdade e mudou a coordenadora, né? Mudou a coordenadora e eu estou abaixo da tutora. Ela manda em mim, ela é a primeira que manda em mim. Mudou a coordenadora e ontem essa coordenadora entrou em contato comigo e falou assim: eu estou pensando em colocar você para corrigir um outro curso. Você tem interesse? Eu disse, tenho, né? E hoje eu fui conversar com a tutora e ela falou assim para mim: nossa, mas eu achei que ela fosse te chamar no outro mês, no final do outro mês ainda. Porque eu coloquei o teu nome para ela. E os teus certificados todos, né? Sim. E eu não sabia que ela ia te chamar agora, mas foi justamente depois da constelação. Olha que incrível, realmente. E outra coisa importante, que é esse movimento que a É, gente faz em direção à uhum, cura. E sim, dizer, eu respeito e honro todos vocês, mas agora, consciente das coisas que eu estava vivendo que não é, eram minhas, eu posso fazer um pouquinho diferente do que vocês. exato, exato. E nós somos a melhor versão do nosso sistema Uhum, familiar, sim, né? Nós somos o sonho das nossas ancestrais, exato, né? exato. Nós estamos na melhor versão Uhum, e hoje com todas as possibilidades que a uhum, gente tem que lá atrás eles não tiveram. exato. Então, por lealdade a elas, por Uhum, pertencer, eu fico com medo de avançar. exato. Porque se elas não tiverem oportunidade, eu digo, tá, mas como que eu vou fazer tudo isso? Porque se Sim, elas sim. não conseguiram fazer. E é É. tudo inconsciente. Agora, quando eu trago para o campo, que é o Uhum, campo, o nosso campo morfogenético, que eu é. olho para isso, que eu consigo identificar onde que está a Uhum, lealdade, aonde que está o é. nó, são os nós invisíveis, eu consigo Uhum, olhar para aquilo ali sim, e eu consigo fazer as falas de cura é. e dizer, agora, a partir de agora, eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou vir para a minha Uhum, adulta que sou, porque eu não sou sim. mais aquela criança, agora eu sou uma adulta, e eu vou sustentar as minhas Uhum. escolhas. Eu acho interessante o seguinte, porque é como se nós fôssemos escolhidos para libertar nossos antepassados. É isso Eu aí, pensei isso, é isso. né? Diz que o sistema familiar, ele Escolhe aquele. procura alguém que Uhum, pode levar 40, 50 anos, mas uhum, ele vai encontrar alguém que sim. esteja disposto a olhar para todas Uhum, essas dores, para exato. começar a fazer as curas necessárias, Exato. infusões necessárias, Uhum, né? Então é muito lindo e muito libertador, sim. né? Você E não eu viu que a fico gente muito libertou meu feliz. tio, Aham. né? Sim, sim, imagina, foi muito lindo. E aí, Sim. Marité, eu fico muito feliz por Uhum. todos os avanços que em 2 semanas na tua vida tu conseguiu simplesmente Nossa. dar
um salto quântico. Foi Eu um salto, fiquei exatamente, um impressionada, salto né? quântico. Um salto quântico. Eu fiquei impressionada e também, Uhum. assim, a tua disponibilidade de fazer Sim, diferente. Com sim, sim. humildade dessa vez, sabe? Eu vou fazer É, diferente, mas vou fazer com sim. humildade. Mas, Então, eu sou... sinceramente, Helena, foi porque você puxou. Porque não adianta você ter um sonho, não adianta você ter uma ideia do que você tem que fazer se você não tem a pessoa que te mostra a ferramenta certa. E você fez isso. Gratidão. A gratidão é minha. E eu faço isso porque, assim, a minha vida mudou também. Ah, Quem me sim. conhece há mais tempo e tal, mas a minha vida Uhum. mudou da água para o vinho Ah, também. No momento em que eu decidi entrar de cabeça no uhum. autoconhecimento. E é isso que tu Ah, fez. Porque é. quando eu vou me conhecendo, eu vou me autoconhecendo, eu vou Uhum. sabendo, bom, eu sou dessa forma. Então, isso É. aqui que eu estava fazendo não era eu. Uhum. Sim. Então, se não sou eu, o que eu tenho que fazer aqui para não repetir mais Eu. isso? É. Então, quanto mais tu vai te Uhum. aprofundando, quanto mais tu vai te conhecendo, mais Uhum. a tua vida começa a ficar leve. E o fluxo da vida, ele flui de uma forma mais dinâmica. Imagina a vida está numa caixa Uhum. d'água lá, É. enorme, tem Uhum. vários canos que chegam até mim, mas esses canos estão meio que entupidos. Está furado, está entupido. Então, Uhum. assim, Sim. isso é um exemplo muito claro também, né? Que É. são os canos entupidos, que eu estou em lealdade a esse sistema Uhum. familiar, repetindo esses padrões. Quando eu vou liberando isso, eu vou lá Uhum. consertando os caninhos, tapando os furos, vou desobstruindo Uhum. aqueles canos, aquela água ela começa a jorrar Fluir. de uma forma É. leve, de uma forma dinâmica. Uhum. Então é isso, isso passa É. por mim, a vida que eu recebi dos meus pais e dos Uhum. meus ancestrais passa por mim Uhum. e esse fluxo vai, porque a Vai. vida nossa é fluir. Uhum. Se algo não está É. acontecendo da forma que tu acha que deveria acontecer, de Uhum. uma forma fluida, Sim. algo está errado. Para É. e olhe para isso com amor e carinho para você poder identificar e liberar. Não Hã? só eu, as gerações futuras também, né? Exatamente. Quando eu curo em mim, eu curo as Aham. gerações Por as gerações futuras, futuras. né? Então essa história Uhum. de, assim, o sistema procura alguém para olhar para É. ele. E se estamos aqui, o Uhum. sistema olhou para nós e disse: É é verdade. você. Vai Eu, lá e eu faz a sempre, tua parte. não foi por, Vai lá, eu, dentro da eu já parte. participei de várias terapias, tudo que eu vejo, você vai se conhecer, eu entrava. Mas foi na constelação sistêmica que eu me encontrei. É isso aí, porque realmente é o que eu digo. Eu tenho, sim, É. já fiz várias técnicas, vários Aham. cursos, mas a constelação familiar é a mais profunda. É. É aquela que tu mergulha na tua história. E Uhum. nada como para melhorar a tua vida é que tu conhece a Uhum. história, É. tu deixa com eles o que é deles, É dele, sim, sim. volta para o teu lugar de origem, teu lugar de Uhum. filha, teu lugar de poder no mundo Aham. e diz: daqui para frente agora pode deixar Sim. que é comigo. Você Então, meu consegue até amor, visualizar os teus antepassados sorrindo, né? exatamente, todo mundo feliz da vida que tu foi para a vida, né? Vai para a vida, guria, vai, deixa a gente aqui no nosso lugar, né? É Maripê, eu isso. quero te agradecer profundamente, Eu que gratidão, agradeço. tá? Eu que agradeço. Continuamos lá no grupo juntas, né? Ninguém larga a Sim. mão de ninguém, tá bom? Agradeço a tua participação, a tua disponibilidade de vir falar da tua história, da tua vida, dos teus avanços, daquilo que te prendia lá atrás, né? E fica aqui conosco, tá? Porque agora nós vamos fazer um exercício sistêmico. Eu vou ver quem é que vai fazer aqui ao vivo comigo um exercício Tá sistêmico, bom. tá? Tchau Beijo para grande todo no mundo. coração. Amo Beijo. você. Então, pessoal, quem quer participar de um exercício sistêmico comigo aqui ao vivo, digita eu, que nós vamos ver o que, que o campo vai escolher aqui, tá bom? O meu campo, que eu trabalho com a constelação familiar no campo da água. É eu que escolho, né, gente? O campo vai escolher, tá? A Yara, a Dani, deixa eu ver mais quem. Eu vou escolher um número de 1 a 10. Deixa eu me concentrar um pouquinho aqui. Escolher um número. Ó, Daisy, eu e o campo aqui escolhemos um número. Digita aí a Daisy, a Daniela
E a Yara digita um número aí de 1 a 10 que eu vou dizer quem é que foi escolhida para fazer o nosso exercício sistêmico. Não, Dani. A Yara, o 7. Vou te chamar a Yara. É o 7 mesmo, tá? Vou chamar a Yara, tá? Oi, Yara, como é que vai Oi, você? tudo bom? Ah, eu sabia que ia ser eu. Legal. Legal, ótimo. Então tá, meu amor, vamos lá. Qual é o teu tema? E o meu tema é aquele, minhas lojas. Tá, tuas lojas. Ok, qual é a tua dúvida? Eu preciso alugar, né, Helena? Tá, Tem mais de meio ano lá e não consigo, né? Então, eu não sei o que está segurando o que está acontecendo, né? Um direcionamento, né, do que está acontecendo, né, para que eu possa agir e fazer tá. alguma coisa. Então eu vou colocar essa casinha representando as lojas, tá? Tá, Vamos colocar aqui seria o aluguel. tá. Ó, tu viu que. Ai, gente, vocês não estão vendo, desculpa. Vou ficar assim, tá? Estão vendo? Tá, Então, ó, aqui tá as lojas, elas olham para fora, ó, tá? E o sim. aluguel olha para o outro lado. Ai, Agora eu meu vou, Deus. agora eu vou colocar uma outra âncora aqui, tu não vai saber qual é, tá? Tá, Para ver o que a gente identifica aqui que pode estar acontecendo em função de não alugar, né? uhum, Ó, você percebe que quando eu boto essa âncora aqui, o aluguel se afasta? sim, Ele caminha bem devagarinho aqui, ó. Não sei se vocês estão aham, vendo, tô vendo, pessoal que está na tô. live. Ó. E essa outra também E tá se movendo. olha aqui, essa aqui se mexendo. É, tá se mexendo também. Tá se afastando das lojas. Mas ela tá olhando aqui pro aluguel, ó. Ó, ela vai grudar lá no aluguel. Ó, no aluguel, ó, a falta do alugar olha para essa âncora aqui, tá? Sim, Eu trabalho no oculto, tá, gente? Então ela me traz o tema e eu vou colocando situações que vêm aqui do campo para a gente poder identificar. Isso é só um exercício, né? Para a gente sim, conseguir identificar da onde que está vindo essa situação. Por quê? Porque era um lugar que alugava sempre, nunca ficava fechado. Então, a partir daquele momento aconteceu alguma coisa. sim. Eu coloco a âncora e pergunto para o campo. E ele me responde conforme a âncora vai se mexendo, ó. Essa Ó, âncora tá indo olha para. aqui, tá indo para as salas, tá? Mas eu tô de. Não sei se é eu, mas essa bonequinha tá de costa, né? Essa aqui tá de costa para a loja, mas ela olha para o aluguel, ó. Agora ela tá se Mas movimentando. quando eu coloco essa âncora aqui, pode ver, ó. Essa se Todo mundo se afasta, movimenta. todo mundo se movimentou aqui, tá? Uhum.
Vou botar outra aqui. Eu tenho que anotar os numerozinhos tudo, porque senão eu me esqueço. Uhum. Cada um olhando para um lado. Não, mas olha o movimento interessante, ó. Antes, quando a gente começou, essa bonequinha, ela olhava para o aluguel. Isso. Essa âncora aqui, que eu coloquei como se fosse o motivo, Se quando eu afastou. coloco essa âncora e coloco essa, ela se afasta, Sim. tá? E esta aqui é tu, tá Ah, vendo? essa eu. É. E que tu olha para cá, ó, para essa aqui, que é a âncora de liberação. Olha como ela se movimenta no campo. Ah, é verdade. Ela tá E andando. essa e tá andando. E essa aqui, ó, depois eu vou te dizer, ela também está se movimentando, se afastando de lá, e ela já não olha mais para cá, Exato. É. que era o impeditivo de alugar, tá? Aquela pequenininha. Essa pequenininha está se afastando, olha só. É. Tá se afastando. Está se afastando das lojas, tá? Sim. E aquela grandona amarela lá, quem é? Ah, depois eu conto. Tá curioso. Depois eu conto. Vou botar Esse campo é um campo de energia e de memórias, tá? Eu boto qualquer energia que eu quiser nesse campo. Aqui é um amor incondicional, aqui é um anjo de proteção, de harmonização desse espaço, desse lugar, desse campo da Yara, para que, ó, olha só, a liberação grudou no amor incondicional, ó, Aham. e está se direcionando para onde? Para cá. Ai, graças a Deus. Eu não sei se o Instagram agora não tem mais, acho que é 1 hora, antes era 1 hora, né? Então, Yara, eu quero que tu feche teus olhos e nós vamos fazer uma fala de cura, tá? Tá. Tu vai dizer: minhas queridas inquilinas, Minhas queridas inquilinas, que já saíram desse espaço, que já saíram desse espaço, eu libero todas vocês eu libero todas vocês. e eu sinto muito E eu sinto muito que em algum momento que em algum momento eu prejudiquei vocês, eu prejudiquei vocês, ou vocês se sentiram prejudicadas por mim. ou vocês se sentiram prejudicadas por mim. Eu sinto muito, E eu sinto muito, não era minha intenção. não era minha intenção. Mas a partir de hoje, Mas a partir de hoje, eu libero vocês eu libero vocês para que vocês tenham sucesso, para que vocês tenham sucesso, prosperidade prosperidade e abundância na vida de vocês. e abundância na vida de vocês. E eu peço também que vocês me liberem E eu peço também que vocês me liberem para que eu tenha para que eu tenha sucesso, sucesso, abundância, abundância, prosperidade prosperidade com o aluguel das minhas salas. com o aluguel das minhas salas. Gratidão pelos que vocês vieram me ensinar. Gratidão pelo que vocês vieram me ensinar. Tá? Ó, já se movimentou. Aqui está a liberação com amor incondicional. As salas olhando para fora, provavelmente buscando inquilino. Aqui é a rendição. Essa pessoa aqui que representa as inquilinas, as ex-inquilinas, o amor aqui, ó, do anjo tá olhando para elas, tá? Uhum. Tu tá aqui de fora olhando para todo mundo. E essa âncora aqui que representava a situação, ela tá afastada, ela olha para fora do campo também, então ela não tá mais Sim, conectada aqui, tá? tá. Agora eu vou tirar
uma cartinha dessa pessoa para ti, tá? Tá. Você é a mãe ou o pai, eu sou a criança. Tá tudo certo, ela foi pro lugar dela. Tá? Tá. Agora uma tua para elas. O respeito e o amor prevalece unindo o que foi separado. Que lindo! Que lindo! Tá, o que as tuas salas falam para ti? Eu tenho lugar no meu coração para você. E o que tu diz para tuas salas? Agora você pode confiar em mim. Olha! Uau! 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 Perfeito! 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 Foi bem legal, né? Muito, 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 muito. Gratidão, Ai, Helena. gratidão, amor, por você participar daqui da nossa primeira live com exercício sistêmico ao vivo, Que tá? maravilhoso! Toda semana a gente fazer essa live aqui, trazer um tema e a gente conseguir fazer um exercício sistêmico para as pessoas também, para poder liberando, onde todo mundo evolui, onde todo mundo se libera, todo mundo cresce junto, né? Todo mundo prospera junto em todas as áreas da vida. Então, muito obrigada. Eu que te agradeço, Helena. Te agradeço Tá? profundamente. Tu na minha vida. E Muito eu na tua. obrigada. E tu na minha, tá? Te amo, Gratidão. viu? Também te amo, eu vejo você, tá? Eu vejo Tá. todas vocês, agradeço a presença de todas vocês e eu já vou deixar um convite aqui para vocês também, então. Dia 16/4, quinta-feira que vem, às 20 horas, eu vou fazer uma imersão sistêmica de autoconstelação na água, onde eu vou ensinar vocês a fazerem isso que eu fiz aqui, para vocês irem se autoconhecendo, tá? O link está lá na bio, vai lá, faz a tua inscrição e eu te espero do lado de cá, quinta-feira que vem. Um beijo grande e gratidão por estarem aqui comigo.